Durante muitos anos observei algo curioso. Quase todas as pessoas acreditavam que suas vidas eram determinadas pelos acontecimentos que lhes ocorriam. Se algo bom acontecia, sentiam-se afortunadas. Se algo ruim acontecia, sentiam-se vítimas das circunstâncias. Viviam reagindo. Sempre reagindo. Como folhas carregadas pelo vento. Mas, quanto mais observava a natureza da consciência, mais percebia que existia uma lei silenciosa operando por trás de tudo. Uma lei tão constante quanto a gravidade. Tão presente quanto o ar. E, ainda assim, quase invisível para aqueles que passavam a vida inteira olhando apenas para os efeitos. Essa lei não perguntava o que você queria. Não perguntava o que você merecia. Não perguntava sequer aquilo que dizia acreditar. Ela respondia a algo muito mais profundo. Respondia aquilo que você assumia como verdade. Essa foi uma das descobertas mais importantes da minha vida. Porque compreendi que existe uma enorme diferença entre desejar uma coisa e assumir que ela já pertence a você. Milhões desejam prosperidade. Poucos assumem internamente que são prósperos. Milhões desejam amor. Poucos assumem internamente que são amados. Milhões desejam liberdade. Poucos assumem internamente que já são livres. E é justamente nessa diferença que a maioria permanece presa. Observe alguém que deseja riqueza. Ele fala sobre abundância. Assiste vídeos sobre prosperidade. Repete afirmações diariamente. Mas, quando olha para si mesmo, continua sentindo-se alguém que luta para sobreviver. Continua definindo sua identidade através da falta. Continua interpretando a realidade a partir da escassez. Seu desejo aponta para uma direção. Sua identidade aponta para outra. E a vida tende a seguir a identidade. Não o desejo. Esse princípio é tão importante que desejo que você reflita profundamente sobre ele. Você não experimenta aquilo que quer. Você tende a experimentar aquilo que acredita ser. Porque o mundo exterior não responde principalmente aos seus pedidos. Responde ao estado a partir do qual você vive. Foi por isso que passei a falar sobre a lei da suposição. Não como uma técnica. Não como um exercício mental. Mas como uma descrição do funcionamento da própria consciência. O homem está sempre supondo alguma coisa. Sempre. Mesmo quando não percebe. Supondo que será rejeitado. Supondo que dará errado. Supondo que será difícil. Supondo que precisa lutar mais do que os outros. Supondo que não possui sorte. Supondo que não é suficiente. E cada uma dessas suposições funciona como uma lente invisível através da qual interpreta o mundo. O problema é que, após anos repetindo essas mesmas suposições, ele esquece que são apenas suposições. Passa a chamá-las de realidade. Passa a defendê-las. Passa a acreditar que representam fatos absolutos. Mas não representam. Representam apenas estados assumidos durante tanto tempo que se tornaram familiares. Imagine um homem que entra em uma sala iluminada por uma lâmpada azul. Tudo ao seu redor parecerá azul. As paredes. Os móveis. As pessoas. Se permanecer ali por tempo suficiente, poderá até esquecer a existência de outras cores. Agora imagine alguém abrindo uma janela e permitindo que a luz natural entre. Subitamente ele percebe que a cor nunca pertenceu aos objetos. Pertencia à iluminação. A consciência funciona exatamente assim. Você não vê a vida como ela é. Você a vê através do estado que ocupa. Se ocupa o estado da insegurança, encontrará motivos para duvidar.
Se ocupa o estado da confiança, encontrará motivos para avançar. Se ocupa o estado da carência, perceberá ausência. Se ocupa o estado da abundância, perceberá possibilidades. O mundo parece mudar. Mas, muitas vezes, quem mudou foi apenas a lente através da qual você o observava. Foi então que compreendi algo extraordinário. A maioria das pessoas tenta mudar as circunstâncias para sentir-se diferente. Eu descobri que o processo funciona na direção oposta. Primeiro você assume um novo estado. Depois as circunstâncias começam lentamente a reorganizar-se. Não porque está forçando o universo, mas porque está mudando a origem a partir da qual percebe, escolhe, reage e vive. Tudo começa a partir daí. Pense em alguém que se considera incapaz. Mesmo diante de uma oportunidade, hesitará. Mesmo diante de um convite, recuará. Mesmo diante de uma possibilidade real, encontrará motivos para não agir. Depois concluirá que a oportunidade nunca existiu. Mas ela existia. O problema não estava na oportunidade. Estava na identidade que a interpretou. A lei da suposição age silenciosamente dessa maneira. Ela transforma estados internos em experiências externas. Não através de mágica, mas através da correspondência natural entre consciência e realidade. E é justamente aqui que surge a pergunta que mudou minha própria vida. Se sua realidade atual reflete, ao menos em parte, aquilo que você assumiu durante anos, quem você tem assumido ser? Talvez essa pergunta seja desconfortável, mas também pode ser libertadora. Porque, se aquilo que você assumiu foi aprendido, também pode ser substituído. E se pode ser substituído, então sua história talvez esteja muito menos definida do que você imaginava. Existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas acreditam que suas vidas estão sendo construídas pelos grandes acontecimentos. Pensam que serão transformadas quando encontrarem a oportunidade perfeita, o relacionamento ideal, a condição financeira desejada ou o momento certo para começar. Mas a consciência raramente é moldada pelos grandes eventos. Ela é moldada pelos pequenos pensamentos repetidos todos os dias. Pelas conclusões silenciosas que você tira sobre si mesmo. Pelas interpretações que faz das experiências mais simples. Pelas histórias que conta internamente sem sequer perceber. Foi observando isso que compreendi uma das armadilhas mais profundas da mente humana. O homem raramente percebe suas próprias suposições. Ele percebe apenas os resultados delas. Quando alguém acredita profundamente que a vida é uma luta, tende a encontrar luta em todos os lugares. Quando acredita que as pessoas não são confiáveis, começa a enxergar sinais de traição até onde eles não existem. Quando acredita que nunca recebe oportunidades, desenvolve uma habilidade extraordinária para ignorar todas as oportunidades que surgem. E então conclui que sua visão estava correta. Mas não estava vendo a realidade. Estava vendo a confirmação daquilo que já acreditava. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha conhecido alguém pela primeira vez, e sem saber exatamente por quê, criado uma impressão imediata sobre essa pessoa. A partir daquele momento, tudo o que ela fazia parecia confirmar sua primeira conclusão. Se você acreditava que era gentil, cada gesto reforçava essa ideia. Se acreditava que era arrogante, cada palavra servia como prova. O mais curioso é que outra pessoa poderia observar exatamente os mesmos comportamentos e chegar a uma conclusão completamente diferente. Isso acontece porque a consciência não apenas observa. Ela interpreta. E essa interpretação nasce das suposições que você carrega.
Quanto mais compreendi esse mecanismo, mais percebi que a maioria das pessoas vive tentando mudar os reflexos sem tocar na fonte que os produz. Querem alterar os resultados sem alterar os estados. Querem transformar os efeitos sem transformar as causas. Mas a vida não funciona dessa maneira. Imagine um rio. Você observa a água correndo rapidamente em determinada direção. Decide então modificar seu curso. Pode tentar empurrar a água com as mãos. Pode lutar contra a corrente. Pode gastar enorme quantidade de energia tentando controlar cada movimento. Ou pode caminhar até a nascente e alterar o ponto de origem. Quando a origem muda, todo o restante acompanha essa mudança naturalmente. A consciência é a nascente. As circunstâncias são o rio. Enquanto você estiver focado apenas no que aparece do lado de fora, estará lidando com consequências. Quando aprende a trabalhar na origem, começa a compreender o verdadeiro significado da criação consciente. Foi justamente isso que me levou a afirmar tantas vezes que o homem deve viver a partir do fim. Essa frase costuma ser mal compreendida. Muitos acreditam que significa ignorar a realidade ou fingir que problemas não existem. Jamais quis dizer isso. Viver a partir do fim significa assumir internamente o estado que existiria se aquilo que você deseja já fosse verdade. Observe como a maioria vive. Ela espera que algo aconteça para então sentir-se diferente. Espera prosperar para sentir segurança. Espera ser amada para sentir valor. Espera alcançar sucesso para sentir confiança. Mas a lei da suposição opera de forma oposta. Primeiro surge o estado. Depois surge a expressão externa desse estado. É por isso que duas pessoas podem possuir exatamente os mesmos recursos e obter resultados completamente diferentes. Uma vive dominada pela dúvida. A outra ocupa o estado da confiança. Uma interpreta obstáculos como sinais para desistir. A outra os interpreta como parte natural do caminho. O mundo externo pode ser semelhante, mas a consciência que o experimenta não é. E a consciência sempre será mais determinante do que as circunstâncias. Lembro-me de observar pessoas que aparentemente tinham tudo para prosperar e, ainda assim, sabotavam continuamente suas oportunidades. Também conheci pessoas que possuíam muito pouco e, mesmo assim, encontravam caminhos inesperados para crescer. A diferença raramente estava nos recursos. Quase sempre estava na identidade. Porque o homem age de acordo com aquilo que acredita ser. Essa é uma verdade tão simples que muitos a ignoram. Se você acredita ser incapaz, tomará decisões compatíveis com essa crença. Se acredita ser indigno, aceitará menos do que merece. Se acredita ser invisível, esconderá seus talentos. Se acredita ser poderoso, começará a agir de maneira diferente antes mesmo que os resultados apareçam. E é justamente aí que a realidade começa a mudar. Não no momento em que a circunstância muda, mas no momento em que você deixa de consultá-la para decidir quem é. Talvez essa seja uma das maiores prisões da humanidade. As pessoas utilizam o espelho para descobrir sua identidade, quando deveriam utilizar sua identidade para transformar aquilo que o espelho reflete. Passam a vida esperando a autorização do mundo, esperando que alguém lhes dê valor, esperando reconhecimento, esperando confirmação, esperando provas. Mas toda verdadeira transformação começa quando a consciência para de pedir permissão para existir. Quando assume uma nova verdade interior. Quando deixa de negociar constantemente com as aparências. Quando compreende que aquilo que vê hoje é apenas o resultado de estados anteriormente sustentados. E que, portanto, não possui autoridade para definir aquilo que será amanhã. Se você realmente entender isso,
algo começará a mudar. Talvez não imediatamente em suas circunstâncias, mas certamente em sua relação com elas. Você deixará de sentir-se arrastado pelos acontecimentos. Começará a perceber que existe um centro silencioso dentro de você que permanece livre para escolher um estado diferente. E, quando essa liberdade é descoberta, a vida deixa de parecer uma sequência aleatória de eventos. Passa a revelar uma ordem invisível. Uma lei. Uma correspondência constante entre aquilo que você assume ser e aquilo que acaba experimentando. E existe um aspecto ainda mais profundo dessa lei. Algo que a maioria nunca percebe. Porque não são apenas seus pensamentos conscientes que participam da criação da realidade. São também os sentimentos que você alimenta quando ninguém está observando. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Se existe algo que aprendi ao longo da minha jornada, é que os pensamentos, por si só, não possuem o poder que muitas pessoas imaginam. Essa afirmação pode surpreender você. Porque durante muito tempo o homem acreditou que bastava pensar positivamente para transformar sua vida. Mas observe sua própria experiência. Quantas vezes você tentou repetir pensamentos otimistas enquanto, no fundo, continuava sentindo medo? Quantas vezes afirmou que tudo daria certo enquanto uma voz silenciosa dentro de você dizia exatamente o contrário? Quantas vezes declarou acreditar em algo que ainda não conseguia sentir como verdadeiro? Foi justamente essa observação que me levou a compreender uma diferença fundamental. A consciência não responde apenas às palavras que você repete. Ela responde ao estado emocional que você habita. Porque as palavras podem mentir. Os sentimentos raramente mentem. Você pode dizer para si mesmo que é abundante. Mas, se continua sentindo escassez, sua consciência identifica esse estado muito mais profundamente do que qualquer frase pronunciada. Pode afirmar que é amado. Mas, se permanece nutrindo sentimentos constantes de rejeição, é essa experiência emocional que continuará ocupando espaço dentro de você. Não digo isso para desencorajá-lo. Pelo contrário. Digo porque muitos fracassam tentando mudar apenas a superfície da mente, enquanto ignoram aquilo que acontece nas camadas mais profundas da consciência. Imagine uma árvore. Suas folhas são visíveis. Seus galhos também. Mas a parte que sustenta toda a sua existência permanece escondida sob a terra. Você não vê as raízes. Ainda assim, são elas que determinam a saúde da árvore. Os pensamentos são como as folhas. Os sentimentos são como as raízes. É possível arrancar algumas folhas. É possível até podar galhos inteiros. Mas, se as raízes permanecerem iguais, a árvore continuará produzindo os mesmos frutos. Foi por isso que passei a enfatizar algo que muitos ignoram. O segredo não está apenas em pensar como a pessoa que deseja ser. Está em sentir-se como ela. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Porque a realidade não responde principalmente ao que você deseja intelectualmente. Ela responde àquilo que você aceita emocionalmente como verdadeiro. Observe alguém que vive preocupado. Mesmo quando nada de ruim está acontecendo, ele permanece emocionalmente conectado a cenários negativos. Sua mente constantemente procura problemas, antecipações, riscos, possíveis fracassos. E, sem perceber, ele transforma a preocupação em um estado permanente. Depois se pergunta por que a vida parece tão pesada. A resposta está justamente no estado que ocupa. Agora observe alguém que desenvolveu confiança interior. Não estou falando de arrogância, nem de ingenuidade. Estou falando de uma sensação profunda de estabilidade.
Essa pessoa enfrenta dificuldades como qualquer outra. Mas sua identidade não depende delas. Existe um centro de gravidade dentro dela que permanece relativamente estável. E essa estabilidade altera completamente sua forma de perceber o mundo. A mesma situação que paralisa uma pessoa pode fortalecer outra. O mesmo obstáculo que destrói alguém pode impulsionar outra pessoa. A diferença raramente está no evento. Quase sempre está no estado a partir do qual ele é vivido. Quando compreendi isso, passei a olhar para os sentimentos de maneira completamente diferente. Percebi que eles não eram simples reações às circunstâncias. Eram indicadores do estado que minha consciência estava ocupando. Isso foi libertador. Porque significava que eu não precisava esperar o mundo mudar para experimentar uma nova sensação interior. Poderia começar dentro. Poderia assumir deliberadamente um novo estado. Poderia cultivar uma nova atmosfera emocional. E permitir que ela se tornasse familiar. Essa palavra é extremamente importante. Familiar. Porque aquilo que chamamos de realidade costuma ser apenas aquilo que se tornou familiar para nossa consciência. Pense por um instante. Existem pessoas que se sentem confortáveis recebendo amor. Outras sentem desconforto. Algumas se sentem naturais diante da prosperidade. Outras experimentam culpa. Algumas acreditam que merecem crescer. Outras vivem esperando uma punição invisível sempre que algo bom acontece. Por quê? Porque cada uma delas desenvolveu uma familiaridade emocional diferente. E aquilo que é familiar tende a parecer verdadeiro, mesmo quando não é. Foi então que percebi algo extraordinário. Muitos homens não estão tentando criar uma nova realidade. Estão tentando manter uma identidade antiga, ainda que ela lhes cause sofrimento. Porque o conhecido oferece segurança. O desconhecido exige fé. E a fé, em sua essência, sempre envolve atravessar uma ponte invisível. Imagine alguém que passou a vida inteira acreditando ser inadequado. Mesmo que novas oportunidades apareçam, uma parte dele continuará tentando retornar ao estado anterior. Não porque deseja sofrer, mas porque aquele estado se tornou familiar. Sua consciência aprendeu a habitá-lo. Por isso, toda transformação verdadeira exige um período de adaptação. Você está ensinando sua mente a viver em uma nova casa. Está mostrando à consciência que existe outra maneira de existir. Outra maneira de sentir. Outra maneira de interpretar a vida. E esse processo raramente acontece de uma vez. Ele ocorre gradualmente. Um pensamento diferente. Uma reação diferente. Uma escolha diferente. Um sentimento diferente. Até que, um dia, aquilo que parecia estranho se torna natural. E aquilo que parecia impossível se transforma em identidade. É nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer. Você para de tentar acreditar. Porque já acredita. Você para de tentar sentir. Porque já sente. Você para de tentar convencer a si mesmo. Porque a nova percepção tornou-se espontânea. E quando isso acontece, a lei da suposição começa a operar com uma força impressionante. Porque agora não existe mais conflito entre aquilo que você deseja e aquilo que sente ser. Os dois finalmente apontam para a mesma direção. Mas existe ainda uma questão que poucas pessoas compreendem. Talvez a mais importante de todas. Se os sentimentos moldam estados, quem escolhe os sentimentos? Quem escolhe aquilo que será alimentado dentro da consciência? É justamente essa resposta que separa uma vida criada inconscientemente de uma vida criada deliberadamente. Chegamos agora a um ponto que considero decisivo.
Porque muitas pessoas conseguem compreender intelectualmente tudo o que venho dizendo. Elas entendem que os estados influenciam a realidade. Entendem que a imaginação possui poder. Entendem que a identidade molda a experiência. Mas continuam fazendo a mesma pergunta. Se isso é verdade, por que continuo preso aos mesmos resultados? A resposta costuma ser mais simples do que imaginam. Porque compreender uma verdade não é o mesmo que vivê-la. Há uma enorme diferença entre conhecer um princípio e ocupar o estado correspondente a ele. Posso falar durante horas sobre abundância para alguém. Mas, quando essa pessoa fecha os olhos e fica sozinha consigo mesma, qual é a sensação que permanece? É isso que importa. Quando ninguém está olhando, qual é o diálogo silencioso que continua acontecendo dentro de você? Quando não há distrações. Quando não há vídeos. Quando não há livros. Quando não há palestras. Quem você acredita ser nesse momento? Essa resposta revela muito mais sobre sua realidade futura do que qualquer objetivo escrito em um papel. Porque o homem sempre retorna ao conceito que possui de si mesmo. Sempre. Pode tentar agir de forma diferente por alguns dias. Pode repetir afirmações. Pode criar metas. Pode fazer promessas. Mas, se sua identidade permanecer inalterada, mais cedo ou mais tarde voltará aos mesmos padrões. É como um elástico esticado. Durante algum tempo parece ter mudado de posição, mas inevitavelmente retorna ao ponto original. Foi por isso que compreendi algo extraordinário. A verdadeira transformação nunca acontece quando você muda seus comportamentos. Ela acontece quando muda o conceito que possui sobre si mesmo. Os comportamentos apenas acompanham essa mudança. Pense em alguém que se considera azarado. Observe como essa pessoa vive. Ela interpreta atrasos como provas de que nada dá certo. Interpreta obstáculos como confirmações de fracasso. Interpreta dificuldades como sinais para desistir. E quanto mais interpreta dessa maneira, mais fortalece sua identidade. O problema não está nos acontecimentos. Está na história que ela constrói a partir deles. Agora imagine que essa mesma pessoa comece a assumir algo diferente. Não uma mentira, mas uma nova possibilidade. Ela começa a considerar que talvez não seja azarada. Talvez seja mais capaz do que acreditava. Talvez existam oportunidades que antes não enxergava. Talvez sua história não esteja concluída. No início essa mudança parece pequena, quase insignificante. Mas ela altera a direção da consciência. E uma pequena mudança de direção, mantida por tempo suficiente, leva a destinos completamente diferentes. A maioria subestima esse processo porque espera transformações instantâneas. Quer resultados imediatos. Quer provas rápidas. Quer confirmações constantes. Mas a natureza raramente trabalha dessa forma. Observe uma semente. Durante muito tempo parece que nada está acontecendo. O solo permanece igual. A superfície continua vazia. Nenhum sinal visível aparece. E, ainda assim, sob a terra, a vida está se organizando. Raízes estão sendo formadas. Estruturas estão sendo construídas. Uma transformação invisível está acontecendo. A consciência segue um princípio semelhante. Muitas vezes você começa a ocupar um novo estado e não percebe mudanças imediatas. O mundo parece igual. As circunstâncias parecem as mesmas. As pessoas ao seu redor continuam agindo da mesma forma. E é exatamente nesse momento que muitos abandonam o processo.
Porque ainda estão consultando a realidade visível para decidir no que acreditar. Mas a fé verdadeira nasce quando você permanece fiel ao novo estado antes que os resultados apareçam. Não porque está fingindo, mas porque compreende que a causa sempre precede o efeito. Imagine um arquiteto observando a planta de um edifício. Ele sabe que o prédio ainda não existe fisicamente, mas também sabe que já existe como projeto. Já existe como possibilidade organizada. Já existe em um nível invisível. Da mesma forma, aquilo que você assume consistentemente começa a ganhar estrutura dentro da consciência muito antes de aparecer diante dos seus olhos. Por isso sempre afirmei que a imaginação é o início de toda a criação. Não porque ela produz mágica, mas porque ela produz identidade. E a identidade produz escolhas. As escolhas produzem comportamentos. Os comportamentos produzem experiências. E as experiências acabam confirmando aquilo que a identidade acreditava desde o início. É um ciclo. Um ciclo silencioso. Um ciclo poderoso. Um ciclo que opera constantemente, quer você esteja consciente dele ou não. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas vivem a mesma vida em versões diferentes. Mudam de cidade. Mudam de relacionamento. Mudam de trabalho. Mudam de ambiente. Mas continuam encontrando os mesmos padrões. Porque levaram consigo a única coisa que realmente precisava mudar: a própria identidade. E enquanto a identidade permanece igual, a realidade encontra maneiras de reproduzir experiências semelhantes. Foi essa observação que me levou a uma conclusão que transformou tudo. Você não atrai aquilo que deseja. Você expressa aquilo que é. Por isso a pergunta mais importante não é: o que eu quero? A pergunta mais importante é: quem estou sendo? Porque é essa resposta que molda a direção da sua vida. É essa resposta que determina o estado que você ocupa. É essa resposta que influencia os sentimentos que você alimenta. E são justamente esses sentimentos que dão força à lei da suposição. Mas existe um último elemento que ainda precisamos compreender. Talvez o mais profundo de todos. Porque, se a identidade cria a experiência, como uma nova identidade realmente nasce? Como alguém deixa de ser quem foi durante décadas? Como abandonar estados antigos sem voltar constantemente para eles? Essa resposta encerra o coração deste ensinamento. E é exatamente sobre ela que falaremos na última parte desta jornada. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Porque até aqui falamos sobre estados. Falamos sobre identidade. Falamos sobre sentimentos. Falamos sobre a lei da suposição. Mas tudo isso nos conduz a uma pergunta inevitável: como alguém realmente se transforma? Como uma pessoa deixa para trás uma versão de si mesma que talvez tenha carregado durante 20, 30 ou 50 anos? Como abandonar uma identidade que se tornou tão familiar que parece fazer parte da própria natureza? Essa questão me acompanhou durante muito tempo. E a resposta que encontrei foi ao mesmo tempo simples e profunda. Você não se transforma lutando contra quem foi. Você se transforma ocupando quem decidiu ser. Essa diferença muda tudo. A maioria das pessoas tenta vencer o medo combatendo o medo. Tenta superar a insegurança analisando a insegurança. Tenta abandonar o passado permanecendo emocionalmente conectada ao passado. Mas aquilo que recebe sua atenção constante continua recebendo vida. Você não enfraquece um estado alimentando. Você o enfraquece deixando de habitá-lo. Imagine alguém saindo de uma casa onde viveu durante muitos anos. No primeiro dia ainda sentirá falta dos cômodos.
Ainda conhecerá cada parede. Ainda lembrará onde estavam os móveis. Mas, à medida que passa a viver em outro lugar, a antiga casa perde importância. Ela continua existindo, mas já não é sua morada. Foi assim que comecei a compreender a transformação da consciência. Ela não ocorre quando você destrói o antigo estado. Ela ocorre quando deixa de viver nele. Quando escolhe uma nova morada interior. Quando começa a retornar repetidamente para um novo conceito de si mesmo. No início isso exige atenção. Porque a mente possui hábitos. Ela gosta do familiar. Ela procura caminhos já percorridos. Por isso tantas pessoas retornam automaticamente às mesmas preocupações, aos mesmos medos e às mesmas histórias. Não porque desejem sofrer, mas porque esses estados se tornaram conhecidos. E aquilo que é conhecido oferece uma falsa sensação de segurança. Contudo, existe algo mais poderoso que o hábito. A consciência deliberada. A capacidade de escolher. A capacidade de observar um pensamento sem segui-lo. A capacidade de perceber uma emoção sem transformar-se nela. A capacidade de recordar quem você decidiu ser. Quando essa capacidade desperta, algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de ser conduzido pelos estados. Passa a conduzi-los. Pela primeira vez, percebe que existe uma distância entre você e aquilo que sente. Entre você e aquilo que pensa. Entre você e aquilo que experimenta. E nessa distância nasce a liberdade. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais falaram sobre despertar. Porque despertar não significa adquirir algo novo. Significa perceber aquilo que sempre esteve presente. Você não cria consciência. Você descobre que é consciência. Não cria o observador. Descobre que sempre foi ele. E quando essa percepção começa a amadurecer, a relação com a vida muda completamente. As circunstâncias deixam de possuir a mesma autoridade. As dificuldades deixam de definir sua identidade. Os fracassos deixam de parecer sentenças permanentes. Você começa a enxergar tudo como movimento. Como estados temporários. Como experiências transitórias. E essa visão produz uma serenidade que o mundo dificilmente consegue compreender. Porque o homem comum acredita que sua segurança depende das circunstâncias. Mas aquele que compreende a natureza da consciência descobre uma fonte de estabilidade muito mais profunda. Ele percebe que sua verdadeira segurança não está no que possui. Não está no que os outros pensam. Não está nas condições externas. Está na capacidade de escolher o estado que deseja ocupar. Está na compreensão de que a consciência precede a experiência. E que aquilo que hoje parece definitivo é apenas a manifestação temporária de estados anteriormente assumidos. Foi justamente essa percepção que transformou minha maneira de viver. Deixei de olhar para a realidade como uma força externa que decidia meu destino. Passei a vê-la como um espelho. Nem sempre um espelho imediato. Nem sempre um espelho perfeito. Mas um espelho, ainda assim. Refletindo continuamente aquilo que a consciência vinha sustentando. E quando compreendi isso, uma pergunta começou a surgir dentro de mim. Se a realidade está constantemente refletindo estados internos, por que escolher estados de medo? Por que escolher estados de escassez? Por que escolher estados de limitação? Por que continuar vivendo como alguém que acredita ser menor do que realmente é? Percebi então que a verdadeira responsabilidade não era sobre controlar o mundo. Era sobre governar a própria consciência. Era sobre tornar-me vigilante em relação aos estados que aceitava. Era sobre assumir deliberadamente aquilo que desejava experimentar.
e permanecer fiel a esse estado até que ele se tornasse natural. Essa é a essência da lei da suposição. Não uma técnica. Não um truque. Não uma fórmula mágica. Mas uma compreensão profunda de que aquilo que você assume como verdadeiro tende a tornar-se o cenário através do qual experimenta a vida. Por isso desejo encerrar este episódio com uma reflexão. Talvez a mais importante de todas. Neste exato momento, existe uma identidade silenciosa vivendo dentro de você. Ela influencia suas decisões, suas expectativas, suas emoções, sua percepção do futuro. Talvez você nunca tenha parado para observá-la verdadeiramente. Talvez tenha passado anos acreditando que ela era você. Mas e se não for? E se ela for apenas um estado? E se aquilo que você chama de personalidade for apenas uma coleção de suposições repetidas durante tempo suficiente? E se a vida que você considera inevitável estiver sendo construída por uma identidade que pode ser transformada? Porque, se isso for verdade, e eu acredito profundamente que é, então uma possibilidade extraordinária se abre diante de você. A possibilidade de escolher conscientemente quem será. Não amanhã. Não quando as circunstâncias mudarem. Não quando receber uma confirmação externa. Mas agora. Neste instante. Neste exato momento em que sua consciência encontra estas palavras. Talvez o maior poder do ser humano nunca tenha sido controlar o mundo. Talvez tenha sido algo muito mais simples. E muito mais profundo. A capacidade de assumir uma nova verdade interior, antes que o mundo seja capaz de vê-la. E quando essa capacidade finalmente desperta, a realidade deixa de parecer um mistério. Porque você compreende aquilo que poucos percebem. O mundo não responde apenas ao que você faz. Ele responde, silenciosamente, àquilo que você acredita ser.